uma pessoa perguntou para mim se, pelo fato, então, de não ser uma reunião de assembleia, como é que ficaria o uso dos dons? Se os dons estariam se manifestando num estudo virtual, porque não é uma reunião da assembleia. Uma pergunta boa, né? Porque nós sabemos que na assembleia os dons se manifestam e aparecem ali, ministram e tal, né? Evidentemente, os dons que Cristo deu à igreja, lá em Efésios 4, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores, dos quais hoje nós não temos os profetas, naquele sentido que eram os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, e nem temos os apóstolos, né? Mas nós temos evangelistas, temos pastores, temos doutores e temos também as manifestações de 1 Coríntios 12. Tudo isso continua funcionando em todo lugar onde está um cristão. Porque um dom, ele independe se o rapaz trabalha de escafandrista, ele tem o dom debaixo d'água. E se ele se comunicar, ele é um evangelista, e pelo rádio, debaixo d'água, ele falar com o navio lá em cima, começar a pregar o evangelho para os caras do navio, provavelmente ele vai ser demitido depois disso, mas ele vai exercer o seu dom de evangelista, não importa o lugar onde ele esteja. Onde ele vai, o dom vai junto. Ele pode, talvez, não usar o dom por alguma razão, ou por não estar em comunhão, por ter perdido a comunhão com o Senhor, está passando por dificuldades e tal, mas ele tem o dom. Então, Paulo até exorta do Timóteo, né, do dom que há em ti. Então, Timóteo também tinha dom. Então, essas coisas são importantes, que elas podem ser usadas em qualquer lugar. O Senhor pode usar em qualquer lugar um cristão. É diferente, por exemplo, quando nós usamos a internet para pregar o evangelho, não é? Agora, só voltando naquela questão da dúvida que muitos tinham no começo, quando surgiu o Evangelho em 3 minutos, e que seria, por que alguns achavam que era carro de boi? Vou explicar porque eu falei o carro de boi, pode ser que nem todos estejam habituados ou familiarizados com essa expressão carro de boi. Lá no Antigo Testamento, teve uma batalha em que Davi estava perdendo, né? Então eles pegam, o Lemão me corrija que ele conhece melhor o Antigo Testamento do que eu. Davi estava perdendo a batalha, então eles acharam que se eles levassem a arca para o campo de batalha, a arca da aliança, era como um talismã, ia ajudar eles vencerem a batalha. Isso já era errado, porque não era para isso que servia a arca, né? A arca era o testemunho de Cristo na terra. Onde a arca ia, aquilo era o testemunho, indo daqui para lá. Eles levam e eles perdem a batalha e perdem a arca. Os filisteus, acho que eram, eles pegam a arca, sequestram a arca. Aí dá um desespero total no povo de Israel. E os filisteus sequestraram a arca, levaram a arca embora, roubaram a arca, com a mesma ideia que aqueles israelitas tinham, de que a arca servia para dar sorte. Era poderosa, né? Dava para dar sorte. Mas só que eles quebraram a cara, porque daí começou, onde punha a arca, dava úlcera nas pessoas, dava hemorroidas, cada versão da Bíblia fala uma coisa, mas dava tudo errado. E colocaram, acho que no templo também, e o ídolo caiu, quebrou as mãos, acho que é essa arca, né, que eles colocam no templo, e o ídolo cai, quebra as mãos. Aí, no fim, os filisteus ficam desesperados, resolvem se livrar da arca. Então, eles perguntam para os sacerdotes filisteus, sacerdotes pagãos, como é que eles deviam levar essa arca, devolver essa arca. Daí eles falam lá para colocar dentro da arca, não sei se eram umas representações das feridas ou das úlceras, tem todas umas coisinhas lá que eles mandam colocar na arca, e colocar a arca em cima de um carro de boi, e soltar o carro de boi para ele voltar. Aí os bois levariam a arca para Israel. Realmente os bois foram levando de volta para Israel. Agora, no Antigo Testamento, o Senhor tinha ordenado que a arca devia ser carregada
nos ombros dos sacerdotes ou dos levitas, por homens, nunca por boi. A maneira de Deus tinha os varais da arca, ninguém punha a mão na arca, eles só podiam pôr a mão nos varais, eles enfiavam os varais, seguravam aquela arca e carregavam a arca. Agora, a arca estava sendo carregada à moda dos filisteus. E quando Davi encontra a arca, ao invés dele convocar lá os sacerdotes e todo mundo para levar a arca para o seu devido lugar, toca no carro de boi. E aí é quando acontece aquele episódio que Uzá, que era um dos que acompanhava o carro de boi, viu o carro, passou a roda num buraco, deu uma entortada assim, ele achou que a arca fosse cair, ele tentou proteger a arca, ele pôs a mão na arca e morreu. Ele morreu. Porque Deus matou, né? Porque a arca não era para isso. Não é? O homem não tem nada que proteger a arca, assim como nós não temos que proteger o testemunho de Deus na terra. Ele é perfeitamente capaz para isso, né? O Senhor cuida do seu testemunho. Nós temos apenas que guardar, né, doutrinariamente, essas coisas. Tem até um versículo que fala pelo vínculo da... Não, guardando, esqueci agora o versículo. O vínculo da paz, não. Guardando a unidade do Espírito, né? O vínculo da paz, isso. O vínculo da paz. Nós não guardamos a unidade do corpo. A unidade do corpo é o Senhor. Então o corpo pode balançar quanto for. Nós não vamos pôr a mão para consertar, para segurar, para não quebrar. Não é isso. O cristão não consegue fazer isso. Nós guardamos a unidade do Espírito só. E o João colocou aqui o versículo. Depois vocês podem procurar no Antigo Testamento, aqui na área de recados, aqui do lado. Então, os irmãos estão pondo os versículos das passagens para depois vocês conferirem. Então, o que aconteceu? A arca foi levada no carro de boi, que é uma maneira errada de se transportar o testemunho do Senhor. O testemunho do Senhor. É isso que nós estamos falando aqui. É errado querer levar o testemunho do Senhor, que hoje é o Senhor no meio de 2 ou 3 reunidos ao seu nome, levar isso para a internet. Levar isso para o meio virtual. E ainda, vejam só, nós ainda estamos começando isso. Não? A coisa vai mais longe. Daqui a 1 ano, 2 ou 3, cada pessoa vai ter em casa uma impressora 3D. O que é uma impressora 3D? Você coloca um bloco de uma substância lá, e ela faz... E, de repente, você tem um objeto. E você pode ter um cálice, você pode ter um pão, daqui a pouco vão fazer também impressora de pão. Que já estão fazendo impressora de casa. Tem uma impressora gigante que já constrói uma casa em poucas horas. Fizeram uma impressora enorme, ela vai e constrói a casa. Então, amanhã vai ter também impressora de alimentos. Filme de ficção científica já tem. Então, como as igrejas por aí vão celebrar a ceia? Cada um vai ficar em casa e a sua impressora vai produzir o cálice com vinho e o pão. E aí eles vão achar que está tudo bem. Não é isso. Nós estamos falando aqui do testemunho do Senhor que foi dado aos homens. Então, por isso que essa frase, né, carro de boi, foi atribuída, no caso, na época, às pregações do Evangelho, usando a internet, né, e vídeos na internet. Mas não tinha nada a ver com o carro de boi, porque o carro de boi tem a ver com o testemunho do Senhor, não com a mensagem do Evangelho, que ela é levada em calendários, ela é levada em folhetos, ela é levada de uma infinidade de maneiras, rádio, né, pregações pelo rádio. Mas é difícil, porque muitas pessoas têm realmente resistência contra a tecnologia. Eu me lembro, ainda antes da internet, um irmão dos Estados Unidos me contou que tinha um irmão na assembleia dele que era contrário ao uso, não só do rádio, que tinha muitos que eram contrários a pregar o evangelho no rádio. Mas tinha um lá, especificamente, que ele era contrário ao uso de microfone sem fio. E ele usava até um versículo para dizer que não devia usar microfone sem fio nas reuniões. E o versículo é o seguinte, que Satanás
é o príncipe das potestades do ar. E como as ondas de rádio viajam pelo ar, Satanás pode pegar essas ondas de rádio e mudar. Então a pessoa fala uma coisa no microfone e os outros escutam outra. Olha onde chega a coisa. Então é a mesma ideia da pessoa com dificuldade, com tecnologia. Nós temos que respeitar isso, temos que não bater de frente, né? E tudo bem, o senhor vai dar entendimento, né? Se algumas coisas não entende ainda, o senhor esclarecerá. Mas então é isso que eu queria dizer da questão do que significa efetivamente carro de boi. E mesmo irmãos que na época, lá em 12 anos atrás, usaram essa expressão, hoje estão nas lives ensinando otimamente, né? Compartilhando um conhecimento que é precioso para muitos irmãos que estão assistindo, que de outra maneira não teriam acesso a esse conhecimento, principalmente porque são irmãos mais velhos, que já têm um tempo de vivência de assembleia, né? E podem, então, trazer essas experiências. Até aí, irmão. A palavra de Deus não está presa, não é, Mário? Não está presa. Exatamente. Tem uma religião aí, eu não sei que religião que era, tem uma religião que uma vez me falaram que não aconselham usar folhetos, porque eles dizem que daí você vai pôr o folheto, a palavra de Deus num folheto, aí você vai dar o folheto para uma pessoa, essa pessoa vai jogar no chão, e aí os outros vão pisar na palavra de Deus. Bom, quem fala isso nunca entrou numa gráfica de produção de Bíblias, para ver o que tem de página de Bíblia para todo canto no chão, usando para limpar a graxa das máquinas, né? Depois que imprime aquelas folhas que dá erro, eles usam aquele papel para limpar a graxa das máquinas, depois aquilo vai para a indústria de reciclagem, vai virar papel de açougue, vai tudo. Se você pensar dessa maneira, isso é tentar espiritualizar uma coisa que é papel com tinta em cima, né? Não é, a palavra de Deus não é o papel com a tinta, a palavra de Deus é o que ela tem ali, né? Que quando nós a lemos, ali estamos lendo, então, a palavra de Deus. Mas desculpe, Dal, você estava falando. Não, era só isso mesmo, Mário. Lembrando do que você está falando, a palavra de Deus não está presa, né?